3254-3000. A seguir, Jornal Minas, segunda edição. Jornal Minas, segunda edição. Olá, boa noite. A novela do aumento das tarifas de ônibus na capital tem novo capítulo. A Prefeitura conseguiu barrar o reajuste na Justiça. Novas regras do cheque especial entram em vigor. E mais, tem as notícias do esporte. O Cruzeiro se reapresentou hoje com muitas mudanças e o Galo está de técnico novo. Estes são os nossos destaques. O Jornal Minas começa agora. Você se sente seguro usando a internet? De acordo com um levantamento feito em vários países, 75% dos usuários têm mais medo dos crimes virtuais do que de ocorrências de violência na rua, por exemplo, como mostra a reportagem de Laura Schaber e Primitivo Filho. A internet nos permitiu ficar mais próximos mesmo estando do outro lado do mundo e também compartilhar experiências em tempo real. Ela facilita a vida, poupa tempo, mas também traz insegurança. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos apontou que a população está mais apreensiva e, entre os medos, o de ser vítima de fraudes virtuais aparece em primeiro lugar em todos os países. Por mais que tem provedores que passam, sim, tem sites seguros, mas não tem jeito, o medo sempre vai permanecer. Eu já sofri no banco e tiraram meu dinheiro todo, morro de medo, eu não faço nada pela internet, agora estou assustada. Não navego em páginas desconhecidas, não coloco senhas em sites que eu não tenho costume de visitar. Então eu acho que eu tomo as devidas precauções. Esta mulher, que não quis ser identificada, também achou que tomava os cuidados necessários para proteger os dados na internet. Mas no ano passado teve o Facebook, o e-mail e o cartão de crédito hackeados. Um susto que ainda trouxe prejuízos. A pessoa tirou a minha foto do perfil, tirou o meu nome, né? E ficou com tudo, ficou, né, com o meu marido, com o meu histórico profissional. Eu descobri que se eu não mudasse em 48 horas o meu nome, a pessoa ia se passar por mim durante 60 dias. Quanto mais aumenta a dependência do mundo digital, menos privacidade e, ao mesmo tempo, mais riscos essas pessoas correm em decorrência de uma série de serviços que elas passam a usar diariamente e, por isso, se tornam alvo de eventuais fraudes ou qualquer outro tipo de ataque. Para evitar o roubo de dados, é importante ficar ligado em algumas dicas. Crie senhas combinando caracteres especiais, letras minúsculas, maiúsculas e números. Evite clicar em links desconhecidos. Ative um segundo fator de autenticação de acesso para garantir mais proteção aos dados. A opção costuma estar disponível na maioria das redes sociais e e-mail. Mantenha aplicativos e sistemas atualizados. E quando for comprar pela internet, verifique se o site é seguro e pesquise a opinião de outros clientes. A falsa sensação de impunidade e de anonimato nas redes sociais parecem blindar a ação dos criminosos. Mas desde 2012, 2 leis relacionadas aos crimes na internet foram sancionadas. A conhecida como Lei Carolina Dickmann tipifica atos como invadir computadores, roubar senhas, violar dados de usuários e divulgar informações privadas. Outra legislação determinou a instalação de delegacias especializadas para o combate de crimes digitais. Ao desconfiar que caiu em um golpe ou teve os dados hackeados, o internauta deve agir rápido. Inicialmente, preservar a prova, ou seja, capturar telas, fazer qualquer meio de preservação dessa prova. E incrível, tem pessoas que, ao serem atacadas, resolvem apagar os dados. Isso dificulta demais as medidas jurídicas que podem ser tomadas. Uma vez preservadas as provas, procurar imediatamente um advogado, porque hoje, depois do Marco Civil da Internet, qualquer medida para poder fazer identificação de autoria de alguém que praticou esses atos depende de uma ordem judicial.
tomar cuidado, né? A Câmara Municipal de Belo Horizonte abriu hoje uma consulta pública sobre o aeroporto Carlos Prates. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário quer saber o que a população da cidade pensa sobre a situação do terminal. Os participantes têm 5 opções de respostas, envolvendo possíveis destinos para o aeroporto, inclusive a transferência dele para outras cidades. A consulta é resultado de uma audiência pública realizada no fim do ano passado, após a queda de um avião no bairro Caiçara. O acidente matou 4 pessoas e deixou outras 2 feridas. Para participar da consulta, o usuário deve se cadastrar no portal da Câmara Municipal de BH. A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte investiga 4 casos suspeitos de intoxicação. As pessoas foram internadas em hospitais da rede privada com sintomas parecidos. O problema foi comunicado aos órgãos de saúde durante o fim de semana. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para apurar os sintomas apresentados e os alimentos consumidos pelos pacientes. As primeiras informações dão conta de que se trata de casos isolados. Em nota, a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte informou que as amostras biológicas coletadas foram encaminhadas para o laboratório. A Vigilância Sanitária do município também recolheu alimentos para análise. Confira outros destaques do dia. A Justiça barrou o reajuste de passagens de ônibus em Belo Horizonte. Com a decisão, os bilhetes continuam custando R$ 4,50 e não mais R$ 4,75. O aumento já tinha sido vetado pelo prefeito Alexandre Calil, mas as empresas de ônibus entraram com uma ação e tinham conseguido autorização para aumentar as passagens. Porém, na nova decisão, a Justiça entendeu que o preço não pode subir até que seja comprovado que as empresas estão cumprindo a obrigação de manter um trocador em todos os ônibus no horário de 6 da manhã até 8h30 da noite. Um carro desgovernado invadiu uma loja de pneus na Central de Abastecimento de Minas Gerais, a Ceasa, em Contagem, nesta manhã. O veículo destruiu a parte da frente da loja, onde fica a sala de espera. Ninguém se feriu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista teria passado mal ao volante. Uma cratera se abriu em uma rua do bairro Jaqueline, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Imagens enviadas por uma telespectadora do Jornal Minas mostram um barranco que cedeu na rua Atanásia dos Jardins. Nós entramos em contato com a prefeitura, que afirmou que vai vistoriar o local. E assim como a telespectadora que fez esse vídeo no bairro Jaqueline, você também pode participar do Jornal Minas. Envie sua sugestão para o nosso WhatsApp. O telefone é o DDD 31 99872 6976. E a partir de hoje já está valendo o limite de 8% para a taxa mensal de juros do cheque especial. Até então, a média de juros era de 12% ao mês. Boa notícia para quem usa o cheque especial, mas quem não usa precisa ficar atento. Também entraram em vigor hoje as novas regras que permitem a cobrança de tarifa pelos bancos por disponibilizar esse crédito. Quem já usou o cheque especial, não esquece. No final, que eram R$150, viram uns R$500, em questão de 4, 5 meses. Por determinação do Banco Central, o limite vai cair para até 8% ao mês, o equivalente a 151% ao ano. Significa que quem usa R$1.000 do cheque especial, por exemplo, paga depois de 3 meses cerca de R$ 419, só de juros. Com a nova taxa, o valor será de R$ 259. Ainda é alto, o limite de 8%, quando a gente compara com outros países, é um limite que em pouco tempo leva a pessoa à inadimplência. O cheque especial ele tem que ser sempre visto como uma emergência. Além da redução dos juros, o Banco Central também autorizou as instituições financeiras a cobrarem uma tarifa mensal de 0,25% de todos os correntistas com mais de R$ 500 de limite disponível do cheque especial, independentemente de usarem ou não esse dinheiro. Abaixo desse valor, não haverá cobrança. A regra vale a partir de janeiro para clientes novos que aceitarem um cheque especial e a partir de junho para clientes antigos. As entidades de defesa do consumidor alertam. Antes de cobrar qualquer tarifa, o banco é obrigado a notificar o correntista. Caso contrário, a cobrança é considerada ilegal. Caso seja o consumidor cobrado,
sem a prévia notificação e sem a sua prévia anuência de que deseja contratar esse serviço, essa será uma contratação ilegal, o consumidor será lesado e deve recorrer ao PROCON. Em nota, o Banco do Brasil já anunciou que vai isentar os clientes de tarifas do cheque especial. O que é importante é que isso de alguma forma também aumente a competição dos bancos e de alguma forma os bancos tenham uma criatividade de geração de receitas por outras vias que não cobrar de quem não utiliza. Já que eu não vou ter o cheque especial no banco tradicional, pode ser um impulsionador da migração para o banco digital. Meu conselho, migre para bancos digitais ou mesmo cancele o seu limite de cheque especial se você nunca usou. Assim você não cai em alguma armadilha e não tem alguma surpresa desagradável. A seguir, você confere boas expectativas na construção civil. O setor deve gerar mais vagas em 2020. A gente volta já. Futebol de base. Futebol profissional. A bola está em jogo. Um novo olhar sobre esta paixão nacional. Viva cada instante. Escute o seu coração. O que realmente importa, o que faz sentido para você. Viva cada momento com alegria, saúde com qualidade. Viva o que é melhor para você e conte com a Audiomarca sempre. Audiomarca, os melhores aparelhos, o melhor para você. 3481-6266. O setor da construção civil está otimista para 2020. A expectativa é um crescimento de 35% neste ano, depois de um longo período de queda. A retomada vem sendo puxada pela venda de imóveis de alto custo. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil espera a geração de 150 mil novas vagas. Depois de 3 anos procurando emprego, finalmente Jobete está de volta ao mercado de trabalho. Ele comemora as funções que assumiu nessa obra. A expectativa minha para o próximo ano, através do meu trabalho, se for gostando do meu trabalho, ficar com eles vários tempos. No mesmo local, outros profissionais foram contratados nos últimos meses. Para 2020, já está no planejamento a criação de novas vagas. Nos últimos 2 meses, a gente contratou umas 6 pessoas aqui para esses empreendimentos. Nós estamos com a perspectiva de novos lançamentos para 2020. De janeiro a outubro deste ano, foram abertas mais de 124 mil vagas na construção civil. Minas Gerais é o estado com maior número de empregos gerados, quase 30 mil. O crescimento no estado chega a 12% se comparado ao desempenho de 2018. A construção civil é um setor que é um setor que ele tem um poder de encadeamento e de puxar a economia muito grande. Ele é um setor que tem um peso grande na economia, ele contrata muita mão de obra, então ele é um setor muito intensivo em mão de obra e isso aumenta o poder de compra da população e reduz o desemprego de forma significativa. E esse setor também ele demanda muitos insumos de outros setores, o que ajuda a retomar também o crescimento de outras áreas da economia. Nos primeiros 9 meses de 2019, a construção civil alcançou um crescimento de 1,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. A recuperação, ainda tímida, é vista com otimismo. Afinal, a última vez que o setor cresceu foi no primeiro semestre de 2014. Além da facilidade para o adquirente, né, que tem taxas de juros mais competitivas, a gente tem também a volta do investidor para o mercado imobiliário. Com altas taxas de juros, o investidor ele prefere aplicar em renda fixa, né? Porque ele tem um resultado muito positivo no banco. Com a queda dessa taxa, o investidor ele começa a buscar outras alternativas de investimento. A quantidade de imóveis novos vendidos também superou os lançamentos em 2019. O estoque de apartamentos novos disponíveis caiu 17% em comparação com 2018. Daniel é presidente de uma construtora e está feliz com o novo cenário.
aconteceu, na verdade, na construtora um grande crescimento. Obras já voltaram, prestação de serviços já voltou forte. Lançamos um prédio recentemente, vendendo já 50% desse empreendimento. Então, o prognóstico é muito positivo da empresa. Para este professor de economia, o otimismo deve ser visto com cautela. Afinal, uma recuperação efetiva precisa atingir as várias classes sociais. A continuidade desse processo, sendo puxado pelas compras de imóveis das classes mais altas, ela teria um limite, porque as classes mais altas não continuarão comprando na mesma velocidade que o setor exigiria. Então, a expansão e continuidade do processo dependeria, eventualmente no médio e longo prazo, de uma expansão da base de consumo, que seria a recuperação da economia e queda da taxa de desemprego, principalmente das classes mais baixas. Época de férias é também quando muitas crianças têm oportunidade de fazer um passeio ao ar livre e ter contato com a natureza. O passeio é bem-vindo, mas é pouco. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças e adolescentes estejam em ambientes de natureza diariamente, no mínimo por 1 hora. Os benefícios dessa convivência são muitos. Confira na reportagem. Theo ganhou o videogame há pouco tempo, mas já sabe de cor as regras para curtir o passatempo. Nas férias, todo dia eu posso jogar mais 20 minutos. E quando tem escola, só depois da aula na sexta e sábado e domingo. 20 minutos também. Mesmo com a opção tecnológica à disposição nas férias, é mais fácil encontrar o garoto no quintal. Ele e a irmã Maitê passam horas e horas em contato com a natureza. E na casa tem de tudo, viu? Cobra, papagaio, quilo, tem outro quilo e tem cachorro. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Aqui no Brasil, pelo menos 80% da população mora em áreas urbanas. Muitas crianças acabam crescendo em meio à selva de pedra, cercadas de asfalto e cimento. Essa distância das áreas verdes pode impactar no crescimento dos pequenos. Que os trabalhos mostram que se você pega um grupo de populações geneticamente parecidas e que alguns são criados em ambiente urbano, outros são criados em ambiente rural, né, a imunidade e você tem muito menos processo alérgico em quem é criado em ambiente rural, né? Quem tem uma vida ao ar livre, mais próxima, mais em contato com o animal, tem uma resistência muito maior e menos problemas alérgicos do que quem é criado em ambiente urbano, com mais exposição a cigarro, poluição, parede fechada, né? Então, a vida ao ar livre, ela é sempre mais recomendada. E olha, quando esse contato não é suficiente, também pode interferir na saúde mental das crianças. Através da natureza, a gente trabalha a socialização, o processo afetivo, o desenvolvimento afetivo. As crianças são mais amorosas, elas expressam mais as suas emoções, seus sentimentos. Doses de natureza são fundamentais para compensar os efeitos mentais e físicos da imersão das crianças na tecnologia. Mas para elas desenvolverem gosto por brincar na natureza, precisam receber um estímulo. Eu procuro trazê-las, né, com brincadeiras. A gente hoje resgatou brincadeiras como queimada, futebol, vôlei. Eu procuro interagir elas até mesmo para sair um pouco dos aparelhos, né, do computador. Trazer elas para essa realidade, num mundo que é tão dinâmico e tecnológico hoje, às vezes passa batido. Então é importante elas terem esse contato com o chão, com a natureza, com terra, sol. Eu acho muito importante. Ter contato com a natureza é excelente. Exercício físico, dinâmica, brincadeira, explorar a criatividade. Então, muito bom. Segundo os especialistas, o ideal era que os pequenos viajassem com frequência para as cidades do interior, convivendo com a vida selvagem e plantas nativas. Mas nas grandes cidades, qualquer espaço verde oferece benefícios para o bem-estar físico e mental das crianças. O importante é que a conexão com a natureza seja frequente. Então, quando eu acaricio, quando eu abraço, quando eu beijo um animalzinho, quando eu converso com uma planta, de certa forma, eu estou trabalhando um hormônio do bem-estar, do prazer, que é a serotonina. Então, eu estou liberando isso e diminuindo o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, eu também trabalho atuando nessa parte de reduzir o estresse.
Daqui a pouquinho você confere uma bandeira de reinado feito por negros escravizados há cerca de 200 anos, que foi encontrada em uma capela de Ouro Preto, na região central de Minas. Tem também a tradicional Folia de Reis e o desmonte do presépio de mais de 10 mil peças em Itabirito. O Jornal Minas volta já. Agenda. Anote aí. De segunda a sexta, 8 da noite. Opinião, comportamento e informação. Opinião Minas, de segunda a sexta, 9 da manhã. Vamos às notícias do esporte. Hoje, o novo técnico do Atlético, Rafael Dudamel, desembarcou no aeroporto de Confins. Ele chegou por volta das 10 da manhã e foi recebido com muita festa pela torcida. Dudamel assinou contrato por 2 anos e trouxe até um coach em sua comissão técnica. Ele já começa a trabalhar no planejamento e precisa definir os reforços do Galo. A representação do elenco alvinegro será na próxima quarta-feira. E hoje foi dia de reapresentação do time celeste. O presidente do Cruzeiro, Dalai Rocha, falou sobre a expectativa para a temporada deste ano e apresentou Ocimar Bolicenho, que vai comandar o departamento de futebol. Não apresentei nenhum caminho, eu só mostrei a nossa situação. Mostrei a verdade, olho no olho, falando o que nós encontramos, o que nós podemos fazer, que até agora é nada. Mas nós temos esperança, nós temos expectativa, né? E há, na verdade, um desafio para eles de passarem a pertencer à história do Cruzeiro, esse ressurgimento, essa restauração, essa reconstrução. Eles podem participar disso e vão ter o nome inscrito na história do Cruzeiro, se Deus quiser. Nós vamos voltar maiores do que nós éramos. E também foi definido o novo diretor-geral do Cruzeiro. André Argolo vai substituir o empresário Vitor Medioli, que ficou no cargo de CEO por apenas 15 dias. Argolo era diretor executivo do time desde outubro. Além disso, o Cruzeiro demitiu 12 funcionários, entre eles Marcelo Dijan, diretor de futebol, e Robertinho, preparador de goleiros. Na Copinha, o Atlético goleou o Capital de Tocantins. O América venceu o Galvez do Acre por 3-0. Já o Cruzeiro enfrenta o Sergipe amanhã, às 5 da tarde, em Barueri. Mais uma relíquia em Ouro Preto, na região central de Minas. Uma bandeira de reinado forjada a ferro foi encontrada na capela do bairro Padre Faria. Os historiadores acreditam que a peça tem aproximadamente 200 anos e tenha sido criada por negros escravizados. As imagens pintadas na bandeira são de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito. Parte da pintura se perdeu com a ação do tempo, mas restauradores já trabalham para repor a pigmentação. A bandeira foi encontrada há 11 anos, mas só agora foi reconhecida por especialistas. No início de dezembro, nossa equipe de reportagem foi até Itabirito, região central do estado, para acompanhar a montagem do presépio gigante da Dona Lourdes. Pela tradição, hoje é dia de desmontar o presépio e nós voltamos até a cidade para verificar uma das mais tradicionais festividades do início do ano, a Folia de Reis. A casa do presépio em Itabirito estava bastante movimentada. Dona Maria de Lourdes acordou bem cedo e com uma missão: a de começar a desmontar o enorme presépio que tem 10 mil peças e é sempre uma atração para os moradores da cidade e quem vem de fora. 5 meses para montar e 1 semana para guardar, porque vem embalando e carinhosamente guardando, né, para não sumir, porque 10 mil peças não é brinquedo, não. Há mais de 30 anos é assim.
tudo vai sendo desmontado aos poucos ao longo da semana. Com a ajuda dos netos, as peças menores são recolhidas com cuidado e colocadas em caixas que vão ficar guardadas no porão da própria casa. Só que dessa vez foi diferente para Dona Maria de Lourdes e a família. Pela primeira vez, eles receberam em casa a Folia de Reis. A Folia de Reis é uma tradição que em Minas existe desde os tempos coloniais. Esse tipo de manifestação está tão arraigada na cultura mineira que em 2017 a Folia de Reis foi considerada como patrimônio imaterial do Estado. E de acordo com a tradição que veio de Portugal, os participantes da folia visitam as casas de porta em porta. A cantoria lembra a viagem dos 3 reis magos conduzidos pela estrela de Belém para visitar o menino Jesus na manjedoura. Ana é quem coordena este grupo de folclore que teve origem na cidade de Felizlândia, na região central de Minas. Essa folia ela é do município de Felizlândia, porque desde criança a minha família ia para São José do Buriti, mais especificamente, que é um distrito rural de Felizlândia, e lá tem uma folia de reis tradicional. E como a minha mãe era estudiosa do folclore, ela escreveu essa folia em 1982. E acabou que ela escreveu, ficou no acervo dela, que ela já faleceu tem 1 ano e meio, e a gente sempre lembrava da folia, mas nunca tinha colocado isso em prática. A maior alegria, porque você vê, só de tocar, né, a gente já sente essa emoção. Porque 35 anos nunca teve uma folia, essa é a primeira, das primeiras que virão. A primeira das que virão agora. Isso, vai virar a tradição no município de Itabirito, a Folia de Reis. Pois é, Dona Maria de Lourdes, que o Dia de Reis continue a iluminar os caminhos de todos nós durante o ano inteiro. O JM2 termina aqui. Continue acompanhando as nossas reportagens nas nossas redes sociais. Fique agora com a agenda. Boa noite e até amanhã. Passes, dribles, bola em jogo. Gol! Um novo olhar sobre esta paixão nacional.